Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Fabíola, e a todos que nos assistem. E também estou na companhia da repórter Fabíola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabíola. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. Bom, hoje temos vários assuntos para tratar, como a operação da Polícia Federal contra os empresários golpistas, as últimas entrevistas dos presidenciáveis ao Jornal Nacional, e temos também outros assuntos relacionados a eleições para tratar durante o programa. Mas, inicialmente, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma reportagem que a Fabíola Mendonça apurou para essa edição impressa de Carta Capital, que é sobre a movimentação das mulheres nas eleições deste ano. Este ano houve um recorde de candidaturas femininas, né? Ao menos 33%, salvo engano, né, Fabíola? 33,47%, né? Um leve aumento em relação a 2018, que eram 32%, né? São 9.604 mulheres, né, cadastradas, registradas no TSE, de um total de 28 mil e alguma coisa. Ou seja, em torno de 33%. Porém, a gente tem que lembrar que as mulheres, elas representam 51,1% da população, 53% do eleitorado, e tem uma vida intensa partidária, né? Dentro dos partidos, elas representam 47% de filiadas. Então, assim, é desproporcional, né, o número de candidatas em relação à realidade, né, o que representa essa mulher, as mulheres, o que mostra uma subrepresentação. E aí, se a gente for pegar os números do Congresso Nacional, por exemplo, são 513 deputados, só 77 mulheres, ou seja, 15%. No Senado, menos ainda, 12%, 14 mulheres de 81 senadores. De 27 unidades da federação, temos apenas uma governadora, que é a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que é candidata à reeleição, né? E aí, esse ano, a gente está tendo uma reação do movimento feminista, né? Justamente por essa subrepresentação e também pelo avanço do conservadorismo, pelo ataque às pautas feministas, né? Sobretudo em relação aos direitos reprodutivos, à questão moral, né? O aborto, que é um tema que vai, vem e volta, vai e vem, ela está sempre sendo colocado em xeque. Então, assim, existe uma reação desse movimento feminista. Tem uma plataforma, por exemplo, que eu cito na matéria, que é Meu Voto Será Feminista, que tem uma carta-programa onde as candidatas que assinam essa carta se comprometem, né, com as pautas que essa plataforma defende. São mais de 120 mulheres candidatas já cadastradas nessa plataforma. Então, assim, possivelmente a gente vai ter também um aumento na representatividade, ainda que não chegue, né, ao que, de fato, representa, né, a mulher na sociedade. Além disso, tem a questão da legislação, né? Existe uma cota de 30%, os partidos têm que destinar 30% das vagas para mulheres, 30% do fundo eleitoral e partidário também para financiar essas candidaturas, e 30% do espaço no programa eleitoral gratuito de rádio e televisão e das concessões públicas, né, o guia eleitoral e as concessões públicas, para divulgar, né, essas candidaturas. Além disso, tem algo que possivelmente pode estimular alguns partidos a tentar eleger essas mulheres, que é a questão financeira, né? A legislação, a partir deste ano, a quantidade de votos que as mulheres obtiverem nas urnas, os partidos vão receber no fundo eleitoral da próxima eleição, eleitoral e partidário da próxima eleição, vai receber em dobro para aquela quantidade específica do voto para a mulher. Então, eu trago todos esses detalhes, trago personagens na matéria, eu convido todo mundo para ir lá comprar a revista
e conferir essas informações. Pois é, e tem um dado, inclusive, que ela traz na reportagem que eu achei escandaloso. Em um ranking de 199 países, o Brasil ocupa a 132ª colocação em pior representatividade das mulheres no parlamento. Né? O parlamento brasileiro hoje tem menos mulheres do que o parlamento da Arábia Saudita, que é uma monarquia hereditária, regida pela lei do Islã, mas tem um parlamento, e neste parlamento há mais mulheres do que há no parlamento brasileiro. E um ponto que eu acho interessante da reportagem é justamente a mobilização dos movimentos feministas, porque nem sempre uma candidatura feminina exatamente representa o compromisso com as bandeiras do movimento feminista, ligado, sobretudo, à questão dos direitos reprodutivos e à questão dessa agenda moral que impacta muito sobre a questão do corpo da mulher, né, e mesmo a questão da desigualdade de gênero no mercado de trabalho e em tantos outros lugares, né, Fabíola? Parece haver aí uma articulação muito forte para que as candidaturas femininas que estão se colocando agora, não só aumentem a representatividade das mulheres, mas que se comprometam com essas bandeiras, né? Uhum. Sobre o que você comentou, Rodrigo, tem dois pontos que eu queria acrescentar. A primeira em relação a subrepresentação das mulheres e comparar com a América Latina. O Brasil ele fica atrás de quase todos os países da América Latina, em que a sua maioria tem paridade na legislação, tem a paridade entre homens e mulheres, ou seja, 50% tem que ser para homens, 50% para mulheres, né? O Brasil, como você falou no ranking, aí está muito atrás, e na América Latina ele praticamente está na lanterninha. Em relação a algumas mulheres, né, que, ainda que sejam mulheres, não defendem a pauta feminista, não defendem algumas bandeiras do movimento feminista, como o aborto. É interessante isso porque, até conversando com algumas especialistas que estão na matéria, algumas fontes, né, que pesquisam esse tema, e aí elas colocam uma questão que é interessante, mesmo quando você tem um leque de mulheres, né, para votar, você pode até escolher aquela que se identifica mais com o que você defende, seja uma pauta feminista, uma pauta mais conservadora, mas a importância da mulher nesses espaços, mesmo que elas não defendam essa pauta progressista, mas em alguns momentos elas vão estar juntas, como a gente viu, por exemplo, no Senado, onde foi criada uma bancada feminista, né, com mulheres tanto do campo progressista quanto mais conservadora, porque em alguns momentos elas vão convergir, porque são mulheres decidindo, né, sobre questões que abrangem todas as mulheres, né, não só aquelas que defendem a pauta mais progressista. Se coloca também, por exemplo, que as mulheres elas são mais sensíveis em algumas questões sociais, por exemplo, que os homens não são. Então, o que as especialistas, inclusive feministas, né, colocam isso, que independente, você dentro das opções, você escolhe aquela que você se identifica mais, que defende as pautas que você defende. Mas o importante seria ter mulheres, independente, né, do que ela vai defender, porque em algum momento elas vão convergir e vai somar a favor da luta das mulheres. Uhum, perfeito, perfeito. Aliás, lembrando a todos que estão nos acompanhando que vocês podem enviar perguntas, comentários pelo chat e também pode fazer contribuições via Superchat. As contribuições de vocês são fundamentais para financiar o nosso jornalismo, o nosso trabalho. E a Gisele Saviani já emenda com uma pergunta aqui. Vocês acham que o impeachment da Dilma também foi por misoginia? Olha, eu não sei se foi uma causa determinante, mas que com certeza, na minha avaliação, o componente da misoginia estava presente, estava. E eu me recordo, inclusive, Fabíola, daquele episódio em que nos protestos, em meio aos protestos contra o governo Dilma,
por conta de um reajuste dos combustíveis, chegaram a colocar imagens da presidenta Dilma de perna aberta no bocal de entrada do tanque de combustível dos automóveis, né? E naquela época, salvo engano, o combustível estava girando em torno de R$ 2, R$ 2,50. Nós vimos aí a explosão dos preços dos combustíveis durante o governo Jair Bolsonaro. A gasolina chegou a bater R$ 8, R$ 9 em alguns estados, e eu não vi um único escasso carro colocando o presidente Jair Bolsonaro de uma forma tão vexatória como essa nos protestos, né? Muito pelo contrário. Então, eu acredito, na minha avaliação, que sim, houve um forte componente misógino nos protestos que pediam o impeachment da presidenta Dilma. Você concorda, Fabiola? Com certeza, eu acho que foi um pano de fundo, assim, que ficou muito claro, né, no processo do impeachment. Esse exemplo que você citou do tanque de gasolina é o mais escandaloso, é o mais reprovável, condenável, mas tem outros episódios, a própria mídia, né, a mídia hegemônica, não toda a mídia, mas a mídia hegemônica, quando se referia, eu lembro de capas da revista Veja, dizendo que ela era louca, histérica, né, porque ninguém chama Bolsonaro de histérico, de louco, né, a gente chama, né, no dia a dia, porque são coisas de louco que ele faz mesmo, mas Dilma era tratada de uma forma que ela era desequilibrada, ela era louca, ela era histérica, né, e a gente não vê isso com os homens. Na matéria, eu trago também uma personagem, uma vereadora de Recife, a candidata a deputada federal, e teve um protesto, Eliana Cirne. Teve um protesto ano passado em Recife, que até resultou um protesto pacífico contra o governo Bolsonaro. No final do protesto, a polícia avançou, o protesto já estava se dispersando, estava acabando, as pessoas já estavam indo embora. A polícia avançou e atirou com bala de borracha, mirando no rosto das pessoas, e bateu no olho de 2 homens que nem estavam no protesto, estavam passando. Eles perderam uma das visões, né? E essa vereadora, ela foi negociar, ela foi conversar com a polícia, né, para tentar controlar e parar com essa brutalidade, com essa violência, e eles dispararam spray de pimenta nos olhos dela. E assim, a uma distância muito pequena, 1 palmo de distância, e ela até cita esse caso, diz, nunca se viu isso aqui em Recife, com um vereador, um parlamentar, um político homem, por ser mulher. Então, assim, tem toda essa questão misógina e machista que está por trás de tudo isso. É verdade. E a Gisele também lembra que na Copa do Mundo, no Brasil, a presidenta Dilma também foi bastante hostilizada. O Barrocal estava comigo em Brasília nessa época do impeachment. Você se recorda de algum episódio no parlamento, Barrocal, que mostra essa misoginia que havia entre os próprios parlamentares em relação à presidenta Dilma? Eu destacaria, Rodrigo, o discurso feito pelo então deputado Jair Bolsonaro no microfone da Câmara no dia em que ele votou a favor da abertura do processo de impeachment. Disse ele que votava ali naquele momento pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador é a palavra que eu estou usando agora, não Bolsonaro na época. Bolsonaro disse que Ustra era o pavor de Dilma Rousseff, Dilma que, no enfrentamento da ditadura militar, foi presa e torturada. Pois é. E, Barrocal, aproveitando que eu te puxei aqui na conversa, você acompanhou as últimas entrevistas do Jair Bolsonaro e do Ciro Gomes ao Jornal Nacional? Qual a avaliação que você faz da participação deles nas suas primeiras entrevistas aí como candidatos oficiais, né? Rodrigo, se você me permite, só furar um pouco desse Claro. roteiro de agora, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito da matéria, não da matéria em si, mas do tema levantado aí pela Fabiola. Essa semana, anteontem precisamente, chegou ao Brasil o coração de Dom Pedro I. Dom Pedro I, o que proclamou a independência do Brasil. A independência do Brasil foi feita pelos colonizadores, né, pela família dos nossos colonizadores. E esse coração
conservado em formol há tanto tempo, vem para o Brasil agora para que participe, entre aspas, do nosso 7 de setembro. Foi recebido esse coração com honras de chefe de Estado por Jair Bolsonaro. E a história desses 200 anos de independência do Brasil é uma história dos outros 300 anos anteriores de dominação do homem branco. É isso que explica porque hoje nós temos 53% do eleitorado feminino, mas tão poucas políticas mulheres, como mencionou aí a Fabíola na reportagem dela. É essa a razão também de nós termos 55% de autodeclarados negros e pardos no Brasil, mas tão poucos políticos negros participando da vida pública brasileira. Mas eu fecho esse parênteses e agora vou para a sua pergunta, Rodrigo. Assisti às duas entrevistas muito diferentes uma das outras, né? Uma da outra. A de Jair Bolsonaro teve uma atitude dos entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcelos, que eu chamaria de mais combativa. A entrevista com Ciro Gomes foi, digamos, café com leite da parte dos entrevistadores. E muito se falou nos últimos dias a respeito de temas que ficaram de fora, por exemplo, na entrevista de Bolsonaro. É preciso lembrar que são 40 minutos, não é possível explorar todos os assuntos. Os jornalistas fizeram uma opção de abordar certos assuntos, e eu acho que os assuntos abordados foram assuntos pertinentes. Respeito ao resultado das urnas, gestão federal da pandemia, economia, corrupção, meio ambiente, foram basicamente, corrupção não, centrão, relações do governo federal no Congresso Nacional com o dito centrão. Eu entendo que sim, foram temas importantes esses abordados. E não dava para esperar outra atitude do presidente da República que não a que ele adotou ali naquela entrevista. Bolsonaro é um mentiroso, e hoje em dia, eu gostaria até de fazer um parênteses aqui, autorreferenciado. Hoje em dia é muito comum que a imprensa brasileira chame o presidente de mentiroso e diga que ele minta. Mas aqui em Carta Capital, nós talvez tenhamos sido os pioneiros a chamar claramente Bolsonaro de mentiroso e dizer que ele mente, depois de participar ele, Bolsonaro, da abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2019. Mas é difícil entrevistar alguém que mente e não tem vergonha nenhuma da mentira que conta. Então eu diria que o saldo final foi positivo para Bolsonaro e seus eleitores fanáticos, mas para aqueles que ainda, por exemplo, estão em dúvida ou que pretendem votar em Lula, mas de repente poderiam mudar de ideia e votar em Bolsonaro, essa entrevista não acrescentou nada. E em relação a Ciro Gomes, temos aí um candidato com pouca intenção de voto, um candidato que bate igualmente nos dois líderes nas pesquisas, Lula e Bolsonaro, e fica a dúvida, batendo nas opções de voto de mais ou menos 75%, 80% dos brasileiros, sobra quem para votar em Ciro Gomes? Pois é. Aliás, eu concordo com a sua avaliação a respeito da entrevista do Bolsonaro. Eu vi que muita gente ficou frustrada, talvez imaginando que o Bolsonaro fosse ali perder a compostura, hostilizar a Renata Vasconcelos, morder o Bonner, alguém intervir, colocar uma focinheira nele e tal. Mas é óbvio que ele foi domesticado para essa entrevista e ele não ia se comportar do seu jeito habitual, né, diante dos eleitores naquele momento. E, francamente, eu acho que ali não teve vencedor nem perdedor, porque ele mentiu o tempo todo, né, foi desmascarado depois, mas até então já produziu bastante conteúdo para ser disseminado nas redes sociais. Por outro lado, quem acompanhou a entrevista até o fim percebeu que ele permaneceu o tempo todo na defensiva, né? Então, não sei realmente se ele conseguiu ter algum benefício com isso. Mas, como toda unanimidade é burra, nós temos aqui um pensamento divergente. Sakura-san diz, eu acho que o Bolsonaro mandou bem. Sem chance do pudim de cana, ele está lascado. Bolsonaro tem 70% dos brasileiros, vocês estão tudo lascado. É um humorista, né, Fabíola? Acho que Sakura é um humorista. Com certeza. Eu achei aquela entrevista de Bolsonaro, como
concordando aí com o que vocês disseram, um show de cinismo, né? Achei até que as abordagens dos jornalistas foi um pouco dura, mas achei que deixou a desejar quando ele mentia, né? Não teve um contraponto para deixar mais claro de que aquilo era uma mentira. Até uma tentativa, quando ele falou, enfim, em alguns momentos até tentaram desmascarar ele, mas não foram até o fim. Por exemplo, quando ele citou um governo com a qualidade do ministro tal, do ministro Salles, eu acho que ali caberia dizer qual é a qualidade do ministro Salles, a não ser, né, acabar com o meio ambiente. Tinha espaço para fazer isso, não foi? Eu achei que a bancada deixou a desejar também, não sei se tinha interesse, né, nesse sentido. Até porque há informações aí de bastidores que houve um acordo para ele ir, não poderia questionar nada em relação à família dele, aos filhos, à mulher, né? Tinha todo um acordo. A de Ciro, eu achei que foi uma entrevista muito café com leite, como você disse, mas muito burocrática. Eu acho que ele não saiu vencedor naquela entrevista também, porque foi uma entrevista até chata, e a média do eleitorado acho que não alcançou, né, enfim, o discurso dele, a narrativa dele, porque eu acho que foi muito burocrática, muito técnica. Pois é. Bom, o senador diz que o Bolsonaro não mente apenas, ele late, fuça, relincha e zurra. A Fernanda diz que o presidente não sabe nem mentir direito. A Gisele Saviani pergunta se talvez ele tenha tomado algum calmante. Não sei, acho que foi mais adestrado mesmo. E o Jaime Filho, que é membro do nosso clube do canal, ele observa que a Dilma, quando esteve de frente a Jair Bolsonaro na posse de Alexandre de Moraes, lançou um olhar destruidor, ela é realmente uma guerreira. E, por fim, aqui temos um comentário bastante curioso de um sonho do Carlos Almeida. Ele diz que estava sonhando com Bolsonaro derrubando o coração na rampa do Palácio do Planalto, a urna rachando no chão e o formol se esparramando. Mas que sonho mais esdrúxulo. Agora, eu vou puxar aqui pelo tema que provavelmente atraiu a atenção da maior parte das pessoas que estão nos acompanhando hoje, que foi a operação da Polícia Federal contra aqueles empresários que em uma conversa em um grupo do WhatsApp confidenciaram os seus desejos golpistas e chegaram até a bolar formas de contribuir para esse golpe de Estado que eles estão imaginando caso Lula vença as eleições, como, por exemplo, distribuir bandeirinhas para os clientes do shopping de um deles, ou oferecer um bônus salarial para os seus funcionários que votarem no capitão. E foi com base nessa troca de mensagens que acabou sendo revelada pelo portal Metrópolis que o ministro Alexandre de Moraes determinou o confisco dos celulares, um mandado de busca e apreensão nos endereços desses empresários, né? Assim como a quebra do sigilo telemático de todas as comunicações que eles tiveram e do sigilo bancário. E neste caso do sigilo bancário, está muito evidente que o que ele quer investigar é se esses empresários estão de fato financiando aqueles grupos antidemocráticos que há tempos têm se mobilizado, sempre que convocados por Jair Bolsonaro, né? E feito manifestações contra as instituições democráticas, pelo fechamento do STF, pelo fechamento do Supremo e por um golpe de Estado que dê plenos poderes ao Supremo Capitão. Bolsonaro, meu Deus, Barrocal, desculpa. Como que, você que acompanhou de perto esse tema, nossa, ele não vai me perdoar nunca por essa. Como que você enxerga esse pedido que foi feito? Foi um pedido polêmico, alguns advogados acharam que as mensagens por si só não justificariam a quebra do sigilo bancário, uma medida de exceção, o confisco de celulares e tal,
Por outro lado, se há de fato indícios de que esses empresários estão financiando atividades golpistas, aí, neste caso, o Supremo estaria coberto de razão em ter adotado essa medida preventiva, não? Verdade, Rodrigo, e eu vou deixar passar o seu lapso apenas porque ontem o meu time, o Corinthians, arrancou um empate com muito esforço contra o Fluminense no Maracanã e está a meio caminho de chegar à final da Copa do Brasil, então eu estou feliz, vou deixar para lá esse seu lapso. Mas, Rodrigo... É um lapso imperdoável, me desculpa. Hoje está perdoado. Mas, Rodrigo, nós temos nessa operação da Polícia Federal de anteontem, terça-feira, operação autorizada pelo juiz Alexandre de Moraes, uma operação do tipo siga o dinheiro. Essa é a essência da reportagem que eu escrevi hoje para a carta, vai amanhã para as redes, para a revista que chega aos assinantes, para a revista que estará nas bancas. E por que o siga o dinheiro? Quais são as pistas e qual é a importância desse tipo de operação? Primeiro, as pistas. Nas conversas divulgadas pelo site Metrópolis de empresários bolsonaristas, falou-se muito, deu-se muito destaque aos comentários desses empresários a respeito de golpe na hipótese de uma vitória de Lula. Mas nós vimos ali, nessas conversas, algumas pistas que cheiram a dinheiro. Por exemplo, José Cury, dono de um shopping no Rio de Janeiro, escreveu José Cury que tinha encomenda, contou ali para os colegas de WhatsApp, que havia encomendado milhares de bandeirinhas do Brasil para distribuir aos clientes do shopping a partir de setembro. Qual é o objetivo? Supõe-se, por causa do contexto, contribuir para reforçar o ato de 7 de setembro que Bolsonaro irá promover e certamente vai promover Bolsonaro com o objetivo de criar algum tumulto e mostrar de novo que tem exército e ruas e com isso peitar o Supremo, insistir na tese de que haverá fraude nas urnas para roubar ele, Bolsonaro, e eleger Lula. E há uma outra mensagem do próprio José Cury nesse grupo de golpistas empresários. Outra mensagem com cheiro de dinheiro. Escreveu ele ali: olha, foi uma ótima ideia essa que alguém lançou aqui no grupo, de a gente pagar bônus para os funcionários das nossas empresas. O que se supõe, a partir dessa mensagem, inclusive por causa da resposta de um outro empresário, um empresário conhecido como Morongo, dono das lojas Mormai, é que se tratava de dinheiro para comprar voto dos funcionários, voto a favor de Bolsonaro. Respondeu Morongo a esse comentário que, olha, acho complicado, talvez não seja legal. Então, essas são as pistas financeiras dentro das mensagens que vieram a público. Mas existem outras pistas em inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal que apontam para uma motivação financeira por trás dessa operação realizada anteontem. O juiz Moraes conduz no Supremo o inquérito das milícias digitais, aquelas milícias que atacam e ameaçam o Supremo, e conduz também o juiz um inquérito que investiga uma organização criminosa de carne e osso que tem mais ou menos o mesmo objetivo das milícias digitais. Objetivos antidemocráticos. E a visão de Alexandre de Moraes é que nos dois casos, o das milícias digitais e o da quadrilha de carne e osso, existe um núcleo financeiro empresarial, ou melhor, um núcleo financiador empresarial por trás. E disse, por exemplo, numa palestra no mês passado, em 11 de julho, uma palestra na Escola Judiciária Eleitoral Paulista, que o objetivo desses empresários financiadores é ganhar dinheiro, lavar dinheiro e também obter poder político. Então, essa é a visão de Alexandre de Moraes sobre atividades antidemocráticas hoje em dia no país. Então, combinada essa visão do juiz com o conteúdo das mensagens que vieram a público, chegou-se a essa operação e também a decretação de medidas, como você descreveu aí, Rodrigo, de quebras de sigilo bancário e fiscal de 8 empresários e de bloqueio de contas correntes desses mesmos empresários. E eu destaco aqui
que particularmente 2 desses empresários, Luciano Hang, das lojas Avan, e Meyer Nigri, um empreiteiro da empresa Tecnisa, são pepinos para Jair Bolsonaro, mas não vou contar por quê, vou deixar que as pessoas tenham interesse de ler a revista para entender melhor o papel desses 2 empresariados golpistas, Luciano Hang e Meyer Nigri, nessa operação de siga o dinheiro levada adiante por Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal. Agora, uma coisa que chamou muita atenção durante a semana foi a reação, primeiro, né, a reação bastante histérica, para usar o termo que a Fabiola mencionou no início do programa, por parte do Procurador-Geral da República, dizendo que não foi comunicado, que de fato era mentira, porque ele foi comunicado com 24 horas de antecedência sobre essa operação, e o fato de ter sido revelado pelo Portal J que havia, nesse grupo de WhatsApp, diálogos, conversas com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Você acha que a partir daí pode surgir alguma revelação curiosa sobre essa figura que, na verdade, foi nomeada e reconduzida ao cargo por Jair Bolsonaro, mas que tem o dever funcional, né, de investigar as autoridades da República, sobretudo o presidente da República, e durante todo esse período teve uma atuação extremamente dócil em relação ao governo, não, Barrocão? Correto, Rodrigo. Augusto Aras, o procurador-geral, foi talvez alvo de uma bala perdida nessa operação durante a semana, operação contra os empresários golpistas. Só não está claro se as menções se a participação de Aras se deu nesse grupo de WhatsApp dos empresários ou se deu em conversas de WhatsApp dele com um ou mais desses empresários. E a aposta, Rodrigo, é que essas conversas dele tenham se dado justamente com os empresários que eu mencionei há pouco. Meyer Nigri. Meyer Nigri teve o seu celular apreendido e foi citado nominalmente por Augusto Aras, quando ele, Aras, assumiu pela primeira vez o cargo de procurador-geral em 2019. Recebeu Meyer Nigri uma homenagem de Aras no discurso de posse do procurador-geral, como alguém que era um amigo de Aras e que, naquele momento, ao ser citado, representava todos os amigos de Augusto Aras. E essa aparição de Aras na história coloca na mesa 2 problemas potenciais. O primeiro é se o procurador-geral, por acaso, banca o informante de investigados pela PF e pelo Supremo Tribunal Federal. Se ele se presta ao papel de informante, terá cometido o crime de violação do sigilo funcional. Esse é um crime descrito no Código Penal e pode custar até 6 anos de cadeia. Consiste, basicamente, em uma pessoa obter uma informação confidencial, sigilosa, por força do cargo que ocupa, e aí usar essa informação para facilitar a vida de alguém. Eu ressalto aqui, Rodrigo, que recentemente um delegado da Polícia Federal, o nome dele é Bruno Calandrini, pediu ao Supremo a prisão de diretores da PF, com base numa acusação parecida de violação do sigilo funcional. Bruno Calandrini é aquele delegado que conduziu a investigação sobre o pastor Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, no caso dos pastores lobistas do MEC. Milton Ribeiro foi preso durante uma operação comandada por Bruno Calandrini, mas acabou solto horas depois, por uma decisão superior da Justiça. E a informação que eu tenho, Rodrigo, é de que o delegado Calandrini havia feito circular a informação de que alguma operação de busca e apreensão contra Milton Ribeiro ia ocorrer, mas não tinha feito correr a informação de que a prisão ocorreria. E ele fez esse comentário seletivo justamente para testar os superiores dele e descobrir se tinha algum vazamento. E veja só, de fato, essa informação sobre a busca e apreensão a caminho aparentemente vazou, porque Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, ligou para Milton Ribeiro, antes da prisão, coisa de 3 semanas antes da prisão,
e disse a Milton Ribeiro que estava cheirando no ar e tinha alguma operação a caminho. Quem contou sobre esse telefonema de Bolsonaro foi o próprio Milton Ribeiro, numa conversa telefônica com uma filha dele. Mas voltando a Augusto Aras, Rodrigo, então... E estava na companhia do ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, né? Nessa viagem aos Estados Unidos. Verdade, Bolsonaro ligou para Milton Ribeiro quando Bolsonaro, estava nos Estados Unidos, e com ele, lá nos States, estava o ministro da Justiça, Anderson Torres. Mas de volta ao caso do procurador-geral, nós temos então essa suspeita de violação do sigilo funcional, e nós temos também, agora, uma potencial suspeição de Aras para atuar como procurador-geral eleitoral, porque, segundo o site J, nas mensagens em que Aras aparece ou é citado, ele teria feito algum tipo de comentário ou demonstrado aí sua defesa de Jair Bolsonaro. Então, tem ele, em havendo uma preferência particular por um dos candidatos, condições de ser o chefe do Ministério Público atuante perante o Tribunal Superior Eleitoral, uma corte encarregada de decidir sobre litígios entre candidatos como, por exemplo, Jair Bolsonaro? Pois é. E o Jonathan Santos diz, quando Lula tentar se defender das mentiras, o Bonner e a Renata Lopretti vão toda hora cortá-lo, querendo mudar de assunto, e nem vão tentar deixar ele falar, e nem vão deixar ele falar direito. É verdade, Jonas, eu, na verdade, também estou muito curioso para saber como que vai se desenrolar essa entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite, e vamos, claro, terminar o programa antes disso, para não atrapalhar ninguém. Aliás, eu agradeço pela contribuição que você deu aqui no Superchat. A Maria Solange Araújo Barrocal, ela disse que também ficou feliz pelo empate, eu suponho que o empate do Corinthians, que garantiu aí essa classificação que você mencionou. Tamo junto. A Fátima Magalhães diz que acredita que a situação desses empresários é bem mais séria. É claro que tem muita coisa grave por trás dessa história. E o Edson Rodrigues diz, esses jornalistas odeiam a bandeira brasileira, vocês estão cegos, esses jornalistas querem a tua alma. Edson, meu caro, quem bate continência para a bandeira dos Estados Unidos não sou eu. E quanto a querer a alma dos outros, o que eu faria com ela? O que eu faria com a tua alma, rapaz? Essa porcaria pode ficar para você. Aliás, dando sequência aqui, inclusive a Valéria Bordim vira para falar, não dá atenção para os bolsomínios que só entram aqui para encher, não prestam atenção no que está sendo dito. Valéria, eu acho que faz parte, assim, do humor, assim, é uma coisa, eu gosto dos comentários dele, porque eu me divirto muito, e também porque eles ajudam a ampliar o alcance das publicações de Carta Capital, todas as vezes que eles entram aqui, se dão o trabalho de colocar suas brilhantes intervenções no chat, eles só aquecem o nosso algoritmo para alcançar um público maior. Então eu sou muito grato a todos os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que vêm aqui nos insultar. E um aspecto, né, dessas mensagens que me chamou a atenção também foi que o Luciano Hang, o velho da Havan, confidenciou que caso o ex-presidente Lula vença as eleições, ele estaria disposto a embarcar no próximo voo para fora do país, no primeiro aeroporto internacional que tiver. Fabíola, que lugar que você acha que combinaria com o Luciano Hang, hein? Eu não faço ideia, Rodrigo. Agora eu acho que é mais um motivo para votar em Lula, né? Se Lula ganha, ele vai para fora do país, então é mais um motivo para votar em Lula. Lembrando que Luciano Hang ele foi multado por ter financiado fake news em 2018, né? E sobre essa atuação do ministro Alexandre de Moraes, é interessante a gente lembrar que, para além dele comandar os inquéritos de fake news e das milícias digitais, quando a chapa de Bolsonaro foi absolvida pelo TSE, né, porque ela estava sendo
acusada de abuso de poder econômico por ter disparado, né, em massa fake news financiada por empresários em 2018, quando essa chapa foi absolvida. O próprio Moraes, salvo engano, falou que não tinha prova suficiente para caçar a chapa, mas que não iria admitir que em 2022 acontecesse esse tipo de coisa. Então, essa iniciativa dele, eu acredito, né, eu suponho que faz parte, né, da estratégia para tentar impedir, que eu não sei se vai conseguir, porque a gente já está vendo aí uma disseminação de fake news há 2 meses da eleição. Imagina na semana da eleição, como foi em 2018, né? A gente sabe, tem a literatura aí para dizer, os especialistas, os pesquisadores, né, provaram a massificação de fake news na semana da eleição, né, que elegeu não só Bolsonaro, mas uma série de outras pessoas, muitas vezes desconhecidas ou que estavam lá atrás nas pesquisas, graças às fake news financiadas por empresários, uma prática ilegal, porque a legislação não permite financiamento de empresas, né? Então, ele está se antecipando, eu acredito, para evitar esse tipo de coisa. Pois é. E, Rodrigo, só para reforçar o que a Fabíola acaba de dizer, o ministro Alexandre de Moraes nomeou nos últimos dias para ser seu assessor especial na presidência do TSE um perito forense especializado em universo digital. Ele se chama Eduardo Talhaferro. E Alexandre de Moraes, com isso, quer ter alguém capaz de ajudar a produzir provas de fake news, de mentiras contadas e espalhadas via redes sociais. Esse assessor especial ocupa o cargo de assessor especial de enfrentamento à desinformação. O assessor especial anterior, na gestão de Edson Fachin, Alexandre de Moraes substituiu Edson Fachin no comando do TSE. O assessor anterior era de perfil mais teórico, era um servidor de carreira da Justiça Eleitoral. Agora teremos no cargo alguém que é do ramo, especialista em produzir provas. Pois é. E a respeito daquela minha provocação da saída, né, da fuga de Luciano Hang, caso Lula vença, o senador, aparentemente, ele se coloca aqui como um voluntário. Ele pergunta se precisa de alguém que leve o Hang para o aeroporto. Ele está se disponibilizando. O Alexandre Costa sugere que ele vá para a Transilvânia. Já a Sônia Pereira prefere o Hang no deserto do Saara ou em algum pico nevado. Eu confidencio que, assim, eu imagino o Hang em Orlando. Não só porque boa parte dos empresários brasileiros que têm o mesmo perfil dele adoram a Flórida, em particular Miami, mas a Flórida como um todo, como eu imagino ele fazendo um bico na Disney, sabe, no fim de semana. E você, Barrocal, acha que ele combina mais com Orlando ou com algum dos paraísos fiscais onde ele mantém as suas empresas offshore? Concordo contigo, Rodrigo. Combina com Orlando, que fica na Flórida, no estado da Flórida, e foi lá no estado da Flórida que na eleição passada, Jair Bolsonaro bateu continência para a bandeira americana. É um episódio que você lembrou. Nós tivemos há pouco aí o comentário de um patriota no nosso chat, que falou qualquer coisa a respeito da bandeira brasileira, pois esse empresário, Luciano Hang, tem uma estátua da Liberdade, que é um símbolo lá de Nova York, uma cidade americana, tem a estátua da Liberdade como símbolo da cadeia de lojas dele, as lojas Havan. Olha aí o nosso tipo de patriota. Será que contra isso também o nosso comentarista de há pouco vai ficar, digamos, na bronca? Pois é, né? Aliás, o Jonas, sobre o comentário deste mesmo patriota, diz: nem o diabo quer a alma do Bozo, você acha que eu vou querer a alma de bolsominions? Eu concordo em gênero, número e grau. E o Senatori diz que o Hang vai fazer bico de pateta, não precisa nem de fantasia, ou de pateta ou de Zé Carioca, né? Já que ele se fantasia a caráter há muito tempo, né? Eu vou fazer aqui uma pausa, pedir para o Cacá passar o vídeo que foi preparado pela nossa editora de cultura, Ana Paula Souza,
que assina a reportagem de capa da revista Carta Capital desta semana. Na verdade, é um perfil acompanhado de uma entrevista com a filósofa e ativista Djamila Ribeiro, a única negra a integrar a Academia Paulista de Letras. E pedir para o Cacá aqui soltar o vídeo para vocês agora. Oi, pessoal, tudo bem? A matéria de cultura da Carta essa semana acabou se ampliando para uma matéria além da cultura, porque ela é sobre a Djamila Ribeiro. A Djamila foi eleita para a Academia Paulista de Letras, vai ocupar a cadeira de número 28, que era a cadeira ocupada pela Lígia Fagundes Telles, que morreu esse ano, e ela vai tomar posse na semana que vem, no dia 1º de setembro. Então, foi uma entrevista para falar sobre essa posse e, obviamente, em se tratando da Djamila Ribeiro, que foi colunista da Carta Capital, foi a primeira revista em que a Djamila escreveu, mas quando a gente está falando com ela, os assuntos, eles não acabam e eles são sempre muito envolventes. Então, essa entrevista, acho que é uma entrevista na qual a Djamila fala dos assuntos dos quais ela fala habitualmente, como a luta antirracista, o feminismo, as questões sociais brasileiras, mas ela fala muito também sobre escrita, sobre literatura, e ela fala também, como não poderia deixar de ser num ano como esse, sobre política. A Djamila, inclusive, esteve num ato na segunda-feira com o candidato Lula e ela declara apoio ao Lula e ela diz que, por enquanto, não tem intenção de participar de nenhuma política de governo, mas ela tem uma ação política enorme ao mesmo tempo. Ela, inclusive, acabou de criar um instituto aqui em São Paulo, na Zona Sul, que se chama Espaço Feminismos Plurais, que é muito legal, que tem biblioteca, que vai ter uma série de cursos sobre feminismo, sobre as questões coloniais, os temas que a Djamila, como filósofa, estuda, e vai ter também assessoria jurídica, então ela está super envolvida com esse instituto, e ela diz que isso, sem dúvida, é uma ação política. Quem vai ter dúvida de que é? Também é um ato político, segundo ela, a escolha dela para posse na Academia Paulista de Letras ser uma posse com a presença da comunidade do terreiro que ela frequenta. Então, vai ser uma posse marcada pela presença do candomblé. Bom, e nesse rápido intervalo aqui, eu verifiquei as mensagens e o assunto Luciano Hang continua rendendo bastante. O Jonathan Santos diz que imagina ele trabalhando como atendente de lanchonete nos Estados Unidos, igual a Gretchen. Por que não igual o Eduardo Bolsonaro, que também usou a sua qualificação como chapeiro de uma lanchonete, de uma rede de fast food, para se credenciar ao cargo de embaixador do Brasil em Washington? Agora, eu imagino a dupla trabalhando junto, acho que seria imbatível. E a Valéria Bordim, que é membro do nosso clube do canal, diz que mora em Florianópolis e por lá está cheio dessas lojas cafonas, não passa nem perto da porta. É realmente uma coisa assustadora a arquitetura dessas lojas, muito patrióticas, como o Barrocal mencionou. E em off, uma pessoa aqui também sugeriu que o Hang fosse para alguma região de sol abundante e sem protetor solar. Suponho que essa sugestão foi feita por conta dos problemas capilares dele, mas a pessoa me pediu absoluto sigilo e por isso eu não vou revelar a identidade dela. Bom, Alexandre de Moraes teria o mesmo problema se fosse para esse deserto, hein? Exatamente, eu suponho que seria curioso esse embate realmente dos dois ali. Bom, e nós encaminhamos aqui para a nossa rodada final. Como de hábito, eu vou pedir para a Fabíola a sua dica da semana, algum tema que nós não mencionamos ao longo do programa, mas que você acha que é importante ou que vale a pena o pessoal acompanhar nos próximos dias. Fabíola.
Então, Rodrigo, eu acho que a gente deve continuar acompanhando aí a campanha eleitoral. A partir de amanhã começa o guia, né, o guia eleitoral. A gente viu que a televisão vem perdendo um pouco do protagonismo, né? Em 2018 as redes sociais dominaram, mas este ano a gente percebe, né, que já existe aí um movimento e uma atenção maior para os debates, né? Domingo está previsto um debate, não se sabe se Lula, se Bolsonaro vão, né? Parece que um está esperando pelo outro. A campanha de Bolsonaro disse que vai esperar hoje o desempenho de Lula no Jornal Nacional para decidir se vai ou não para o debate. Lula também não confirmou, tinha confirmado, mas depois deixou na dúvida, enfim. Para a gente acompanhar aí o desempenho, né, da campanha a partir dessa ênfase na televisão. O guia eleitoral começa amanhã e os debates vêm na sequência. Domingo é o primeiro. Tá certo. E, Barrocal, qual é o seu convidado amanhã para o Poder em Pauta? Antônio Lavareda, ele é sociólogo, cientista político e diretor do Instituto de Pesquisas IPESP. O IPESP, que fazia pesquisas por encomenda da XP, uma empresa aí do tal do mercado, mas como essas pesquisas sempre mostram Lula à frente de Bolsonaro, a XP ficou com bronca e parou essas divulgações. Mas Antônio Lavareda ainda é um estudioso, um conhecedor da opinião pública brasileira. Será uma entrevista que partirá justamente do que disse a Fabiola. Amanhã começa o horário eleitoral gratuito de rádio e TV. Para presidente, o horário eleitoral em cadeia de rádio e TV começa apenas no sábado, serão 12 minutos e meio na hora do almoço, 12 minutos e meio à noite, mas amanhã a gente já verá spots, aqueles comerciais de alguns segundos que entram ao longo da programação aí de TV e de rádio. E eu quero abordar também com ele, Antônio Lavareda, o recorte acentuado de renda nessa eleição. Nós vimos, né, Rodrigo, falamos aí dessa operação da Polícia Federal contra empresários golpistas, são membros da elite brasileira, embora do segundo escalão da elite brasileira. Empresários que não aceitam uma vitória de Lula. Como está a intenção de voto por renda no Brasil? Separei alguns números rapidamente, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos, ou seja, 12 mil reais, Bolsonaro tem 43% de intenção de voto e Lula 39%. Esses são dados de uma pesquisa Datafolha de 2 semanas atrás. E como é no povão, aquele segmento que ganha até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.200. Lula tem 60% de intenção de voto e Bolsonaro 19%. Nesse caso aqui, da intenção de voto até um salário mínimo, são dados do Instituto IPEC, que é o antigo IBOP. Bom, e tem algum outro assunto que você gostaria de destacar, Barrocal? Tem sim, Rodrigo. Assuntos policiais também. Essa operação da PF contra os empresários golpistas ocupou muito do noticiário da semana, mas nós tivemos outros 2 acontecimentos policiais dignos de registro aqui, vou registrá-los. O primeiro foi a prisão de um prefeito amigão de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. O nome desse prefeito é Gilberto Gonçalves, ele é de Rio Largo, uma cidade de Alagoas. Alagoas é o estado de Arthur Lira e é do partido de Arthur Lira, o PP, o Pato Pato. Por que Gilberto Gonçalves foi em cana? Porque em maio a Polícia Federal realizou uma operação para averiguar se está havendo roubalheira de grana federal da saúde e educação lá no município. E agora a PF acha que o prefeito está ajudando a obstruir essas investigações. Então, retirou o cidadão de circulação para que ele pare de atrapalhar as investigações. E o outro acontecimento policial que eu registro aqui, Rodrigo, é que vieram a público áudios que mostram que o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, topa fazer de tudo para tirar da cadeia um servidor da FUNAI, o nome dele é Jussielson da Silva, que está em cana desde maio, por, veja só, ajudar um pecuarista a alugar terras indígenas no Mato Grosso. É impressionante, né?
Pois é impressionante mesmo. E eu gostaria de destacar, já que você abriu a sessão policial, um episódio que é local, não tem relação com a política nacional, mas que é bem representativo do Brasil. A Justiça Militar de São Paulo acabou de absolver um PM que foi filmado enquanto pisava no pescoço de uma mulher negra durante uma ocorrência em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Houve uma confusão, uma resistência à prisão. Essa mulher, ela não estava envolvida na ocorrência, mas ela foi defender a pessoa que estava. O policial agrediu ela, jogou ela no chão, pisou na cabeça, no pescoço dela, algemou ela no chão e ainda arrastou pelo asfalto. E, no entanto, a Justiça Militar de São Paulo absolveu este PM, mesmo com a prova documental, no caso, o vídeo que mostra essa sequência de agressões. Eu acho esse caso emblemático por algumas razões. Primeiro, pelo fato da Justiça Militar estar julgando um crime que foi cometido contra um civil. Eu acho que isso não existe em lugar algum do mundo, né? Parece-me ser mais um resquício da ditadura, né? Afinal de contas, a polícia, embora ela tenha uma estrutura militar e ela deveria ser julgada por crimes de natureza militar e não por crimes cometidos contra civis. Segundo ponto é a forma como a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um duplo proceder. É assim que ela se comporta com pessoas pobres e negras que moram nas periferias. E, no entanto, quando ela é intimidada, humilhada, escarneada por uma pessoa branca e rica, como ocorreu certa vez com um morador de Alphaville, que é um desses burgos existentes nas imediações de São Paulo, né, que abriga ali uma certa classe média alta ou rica da cidade. O policial foi atender uma ocorrência, este empresário branco não se cansou de insultar o policial, ofender ele de múltiplas formas, e o policial não efetuou qualquer ação naquele momento, sendo que havia justificativa, inclusive, para intervir diante ao desacato à autoridade que estava ocorrendo naquele momento. Mas ele silenciou diante de um homem branco e rico. Já diante de uma mulher negra e pobre, é esse o padrão de comportamento que nós vemos. E é realmente representativo de um Brasil que se recusa a enxergar o seu passado, um passado de 3 séculos e meio de escravidão, de absoluta exclusão da população negra depois disso, um país que figura sempre na liderança dos rankings de desigualdade social, sempre na companhia de países como Burkina Faso, entre outros, né, do mesmo perfil em termos de distribuição de renda, né, e que aplaude a barbárie quando cometida por pessoas fardadas. Né, e eu imagino o que aconteceria se este mesmo policial tivesse pisado no pescoço de um suspeito branco, rico, engravatado na Faria Lima, por exemplo, né? Ou de um jovem baderneiro branco, né, no Leblon, ou em qualquer outro bairro abastado de alguma capital brasileira. Certamente isso seria motivo de escândalo, isso seria motivo de uma grande comoção nacional, mas o caso de uma mulher negra tratada dessa forma não só passa em brancas nuvens, como recebe a absolvição da Justiça Militar de São Paulo. Eu realmente espero que este caso siga os trâmites corretos pela justiça comum e que esse policial seja responsabilizado pelo crime que cometeu. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência e a paciência de todos que nos acompanharam aqui, inclusive os nossos críticos, os nossos patrióticos críticos. Agradeço também àqueles que nos acompanharam pela TVT, que retransmite os nossos programas sempre às 10h30 da noite, e convido a todos aí a acompanhar às 8h30 da noite a entrevista com o ex-presidente Lula na TV Globo,
que certamente será alvo de repercussão no noticiário nacional, e Carta Capital, evidentemente, vai acompanhar e vai noticiar isso no site e nas suas publicações aqui no YouTube. Um forte abraço a todos e até a próxima.